Beleza, salve, salve galera, boa noite. Se por acaso já tiver alguém aqui conosco, desejo uma excelente noite para vocês. E para quem for nos assistir depois, seja aqui na roxinha ou lá na vermelhinha, em outro horário, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão entrando, se apoderando do espaço, ocupando tudo que tiver desocupado. Vamos dar função social para tudo que tem por aqui. Hoje estamos começando mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro no canal que o Lucas vem me apurrinhar para dizer vamos fazer. Eu digo bora, né? Fazer o quê? E aqui estamos fazendo. Lucas, eu vou deixar de falar bobagem e vou deixar tu falando. Comanda aí, mano. Nossa, ele mudou totalmente a vinheta, gente. Eu tô acostumado. Bem, bom dia pra quem de dia, boa noite pra quem de noite, boa madrugada pra quem não dorme. Eu não posso mudar a vinheta, porque senão meu malandro me mata, literalmente, né? Então, pessoa que é regida pela Umbanda é assim. E hoje estamos aqui com dois convidados que é um jogo que eu já joguei. Eu tô bem feliz com isso. Eu joguei ele no DOS, né? Há um tempo atrás. Foi muito divertido, foi muito show de bola. E agora, ele agora está em pré-campanha no Cartaz e daqui a um certo tempo ele vai estar em financiamento coletivo e com o melhor momento para podermos falar de Eights of Tomorrow. Quais são as melhores pessoas para poder falar disso? Claro, são os autores. Então, dentre eles, estamos com Alan Camilo. Dá aí uma boa noite para a galera, Alan. Salve galera, boa noite. Eu sou o Alan Camilo, um dos autores de Ashes of Tomorrow, e sejam muito bem-vindos aí. Vamos falar sobre o jogo. Muito massa. E também aqui em plenos 6 segundos do último tempo, saindo do foguete ao qual ele estava escondido em uma das partes de hibernação. Ou, melhor dizendo, né? Eu tô com muito a Armagedon na cabeça. Não devia ter visto o filme antes de começar a live, né? Maboy, dá uma boa noite aí pra galera. E aí, gente, tudo bom? Boa noite. Eu também sou um dos coautores, trabalho junto com o Alan e com o Victor aí na construção desse cenário, desse sistema, desse livro super da hora. Show. E agora eu vou passar para o nosso querido Raga para ele poder continuar. Beleza, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui assumir uma culpa. Alan, Maboy, eu confesso que eu não consegui me preparar para hoje. Que geralmente a gente dá uma fuçada, dá uma olhada para se inteirar e não fazer pergunta boba aqui, né? Mas eu me justifico, porque a gente está em semana de preparação de prova da faculdade. Aí eu tava até mais ou menos 20 minutos atrás preparando prova, criando. E quase que eu perco horário. O Lucas ia me comer vivo se eu perdesse. Mas enfim, estamos aqui. E aí, se vocês me permitem, antes de mais nada, eu quero mostrar a página aqui da pré-campanha do Ashes of Tomorrow, que está já com 178 pessoas seguindo. Se vocês ainda não clicaram, recomendo clicar, tal como eu vou fazer aqui agora. Já dei aqui a combinada. Isso. Vou receber notícias então recomendo quem estiver assistindo e ainda não o fez, deixa eu logo pegar aqui o link para mandar aqui no chat para a galera. Link da pré-campanha, aqui tudo fazendo ao vivo. Lucas daqui a pouco me come vivo, mas bora. E aí tá aí a pré-campanha. E olha só que legal, olha só que bacana, tem um videozinho pra gente assistir. Então eu vou dar play. Bora dar play. Ai meu Deus. No início do século XXI, a humanidade olhava para o espaço com uma curiosidade otimista. Isso não durou por muito tempo. As primeiras informações dão conta de um grande impacto no Atlântico Sul.
Ai, É meu Deus, maravilhoso eu não esse esperava vídeo, né? Porra, ficou Ai. top, cara. Tá muito top. Vocês viram a voz no começo ali? Era um profissional, assim, da voz. É. Olha, a voz no começo eu vi o... Ai, meu Deus! Aí não Cara, dá pra saber se o Ai Meu Deus fazia parte do vídeo ou não, né? Pode ser. Esse teaser aí foi bem legal de fazer, cara. A gente montou ele pro DOF. Eu acho que no DOF ele já existia, só que a gente só soltou ele mais pra frente. E ele dá um resuminho. Ele tenta passar um pouco do clima geral, assim, do jogo. Sim. Acho que ele passa bem a vibe do jogo, né? Dá bem... Então vou aproveitar que já estamos falando de vibe, que eu vou me valer só do que eu vi no vídeo, tá? Não, eu ia dizer, inclusive, que é ótimo que você não saiba nada, porque aí a gente explica tudo. Boa. Que é o seguinte, já ficou claro pra mim que houve alguma coisa catastrófica que modificou completamente não só o meio ambiente do planeta, como as estruturas sociais e econômicas dela. E aí houve uma reestruturação absurda em função disso. Isso me fez lembrar um pouco de um dos filmes baseados nas histórias... e um dos filmes do Romero, que é um dos grandes autores do apocalipse zumbi que a gente conhece como hoje, que inspirou produções como, por exemplo, The Walking Dead. Nesse filme, já o apocalipse zumbi já completamente consolidado. E aí núcleos urbanos se formaram, protegidos por áreas que impediam esses mortos-vivos de entrar. E essas áreas, olha só que interessante, eram gerenciadas por grandes corporações ou pessoas com poder que permitia fazer isso, e todo mundo na base tinha que se vender para ter o mínimo de dignidade e sobreviver nesse mundo caótico. Passei muito longe do que é o Ashes of Tomorrow? Se sim, me corrijam, por favor. Com exceção de um detalhe que eu já vou falar aqui, que é uma coisa que a gente sempre fala, mas sim, o cenário de Ashes, ele é uma exacerbação, na verdade, do que a gente meio que tem hoje em dia, né? O que acontece, rapidamente falando? O planeta Terra, aqui no início do século XXI, né? Então, nesses anos iniciais da onde nós estamos, no século XXI, foi atingido por um grande meteoro. E esse meteoro, ele cai no Atlântico Sul, né? Em algum lugar ali entre a África do Sul, a Antártida e o Paraguai, mais ou menos, a Santa Catarina e tal. E isso faz com que o planeta seja muito abalado, tanto fisicamente, quanto socialmente, quanto no quesito de tecido de realidade, né? A gente vai falar um pouco mais. Mas aí, os impactos desse meteoro, eles acontecem em graus diferentes, porque quanto mais próximo do impacto, do ponto de impacto, pior está a situação. Então, o hemisfério sul do planeta está completamente devastado, sem recursos, com pouquíssimos sobreviventes, tem muita presença de criaturas estranhas, perigosas, tem muita presença de ótrio, que é um elemento muito importante para o jogo. E conforme você vai subindo no globo, esse cenário ele vai ficando menos pior, né? A gente tem uma faixa ali que a gente chama de terras cinzentas, que é uma área um pouco mais com alguns grupos humanos mais consolidados que disputam por território também, mas por recursos, né? E lá no norte, que nós chamamos de o Novo Norte, nós tivemos aí algumas estruturas se mantiveram, algumas entidades estão tentando reestruturar e organizar politicamente, economicamente, militarmente a sociedade, que são corporações. 5 corporações que ficam ali. A gente tem algumas, são 5 espalhadas pelos continentes ali no hemisfério norte. Então, se você for parar para pensar, você tem grandes corporações dominando e explorando a economia mundial no hemisfério norte, enquanto o hemisfério sul vive de sobreviver, né?
Que é mais ou menos o que a gente tem hoje em dia. O hemisfério norte são os países colonizadores que colonizaram os países aqui do hemisfério sul, né? América do Sul, África. A gente tem como falar, um degradê, né? De quanto mais Isso. próximo da área de impacto, maior a devastação, menos recursos você tem, mais as pessoas lutam para sobreviver apenas, né? E quanto mais ao norte, acima do Trópico de Câncer, aí já começa uma reestruturação da sociedade, já começa essas áreas mais organizadas que conseguiram se manter de alguma forma, reunir as pessoas, né, aglomerar as pessoas em troca de proteção, recursos igual você falou, elas meio que têm que se vender ali para conseguir fazer, ter essa proteção, ter esses recursos. E a única coisa, então assim como os filmes do Romero, que são de zumbis, mas não são sobre zumbis, né? Também tem essa crítica, digamos assim, mas a única coisinha diferente é que não é um apocalipse zumbi. Tem tudo, menos o zumbi. Menos o zumbi. Pô, legal, então eu cheguei bem próximo. E olha, eu devo dizer que é um puta cenário de jogo, viu? Porque se você não se vender para as grandes corporações, você não vai ter comida para comer. Mas é foda isso. E se você quiser enfrentar eles, você não vai poder usufruir do espaço seguro que eles garantem. Cara, que foda, viu? Cenário interessantíssimo. Lucas, tá contigo. Cara, até aquela coisa assim, eu vou falar mais ou menos pelo que eu joguei, né? Ele lembra um pouquinho, não tô falando que ele lembra totalmente, o Borderlands, o filme, né? Porque só tirando a parte do espaço, né? Colocando como a gente está na Terra e a gente está aqui na Terra se fudendo na Terra, né? Mas quem assistiu mais ou menos o filme, ele tem um pouquinho, assim, pelo menos quando eu joguei com o Alan e o Rafael, eu já estava até junto na época, no DOF, não sei se o Alan lembra, né? Lembra? Então ele era mais ou menos naquela vibe, até porque na verdade a gente apanhou pra caramba. O Borderlands, eu acho que seria um tipo de aventura que você jogaria nas Terras Cinzentas, que é esse meio campo ali, que você tem, por exemplo, os caçadores de Ótrio, que são grupos mercenários contratados pelas corporações para fazer alguma coisa, né? Então se encaixaria alguma coisa ali. Sim. Inclusive, aproveitando a deixa, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, além do que está aqui da pré-campanha, foi soltado uma matéria, há 2 dias atrás, do Cthulhu, né, que são parceiros nossos, inclusive, que eles jogaram o Oasis e eles soltaram o parecer deles, né, explicando também um pouquinho sobre o sistema e tal. Eu passei lá o link, Raga, se tu quiser já mostrar aí pro pessoal. Nossa, então bora. Dessa matéria. Não, matéria ou o pacote lá? A matéria. Tá, eu vou procurar aqui, vai falando aí que eu vou procurar. Tá no grupo. No grupo tá. Eu coloquei, até perguntei pro Alan, ele falou que é uma ótima, né? E dito isso, eu vou um pouquinho na parte do sistema. Até porque a Tati, ela perguntou, né? Algo no chat, eu acabei respondendo. E ele é um PBTA. Para quem já jogou PBTA, né? Para mim é um sistema xodós do coração. E ele é bem narrativista. Só que ele tem um grande diferencial do PBTA. Como muitos PBTAs, você pode mexer ao bel prazer, e eles são 3 dados de D6. Pô, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho sobre essa mudança para quem já está acostumado ou para quem nunca jogou PBTA. Quem poderia falar? Então, a gente quis mexer um pouco com as estatísticas, né? Não sei se você quer a parte mais mecânica do PBTA ou se quer a parte mais... Tanto faz, vocês escolhem. O PBTA, para quem não conhece, ele é um sistema um pouquinho diferente do que a galera dos mais famosos, né? Que em vez de você jogar os dados e deu sucesso ou falha, o PBTA ele tem falha e acontece uma consequência, né, uma lista de consequências ali. Sucesso parcial, que é você consegue aquilo que você está buscando, mas tem uns poréns no caminho.
e o sucesso pleno, né? Então, basicamente, da metade do valor do dado para baixo você vai ter falha, somando para cima vai ser sucesso, e aí esse sucesso ele é dividido em parcial ou pleno. O que a gente fez? Nas estatísticas, quando você vai mexer com números, é um papo meio chato, mas vamos tentar passar rápido por aí. Quando você joga um D20, por exemplo, qualquer resultado tem exatamente a mesma porcentagem de chance de cair. Quando você joga 2 dados, a chance aumenta de cair os números do meio. Então, por exemplo, se você for jogar 2 a 10, por exemplo, não vai ser 5% cada coisa. Os resultados ali, 11, 12, vai ser muito maior do que 2 ou 20, entendeu? E aí, quando a gente faz esse sistema, que é um mundo apocalíptico, que não tem... É muito difícil você ter um sucesso. Você fala assim, não, aqui deu tudo certo, aqui é tranquilo, tudo que você queria deu plenamente, sem nenhuma consequência. A gente vai puxando isso um pouco mais para o meio, e a gente vai, com os 3 dados, né, quanto mais dados você acrescenta, mais isso puxa a curva para o meio. E a gente vai tendo mais sucessos parciais, que movem a narrativa, né? Como eu disse, o PBTA, ele tem isso de... Não é sucesso ou falha, ele tem consequências de escrita, então tudo que você faz move a história. Não tem uma opção do PBTA de você, eu quero tentar fazer isso. Falhou. Acabou, sabe? Tipo, não tem. Falha e tais opções de problemas extras que você vai encontrar, sabe? Então foi um pouco nisso, da gente pegar os extremos e deixar eles realmente extremos. Então, para você tirar o valor máximo nos dados, que seria 666, é uma chance assim de 0,3%, 0,4%. Então, quando isso acontece, é épico. A gente, né, tanto que a gente chama de um sucesso épico. Assim, tem que acontecer algo muito grande, porque a chance é muito pequena. E aí toca a música lá do Iron Maiden. 666, the number of the beast. E você, Alan, tem como falar algum pouquinho? Cara, o PBTA é um chuchuzinho, assim. A gente gosta muito dessa engine, né? E o que a gente fez foi justamente pegar o PBTA e criar em cima dele, justamente porque ele é uma licença Creative Commons, né? Então é aberta, a gente pode mexer. A gente já tinha muita segurança de trabalhar com ele, porque a gente joga muito PBTA. E aí a gente pirou, a gente foi ver, são 2 dados, por que são 2 dados? Vamos pôr mais 3 para ter esses efeitos que o Maboy disse. E aí a gente começou a explorar possibilidades, né? Uma das coisas que a gente queria no sistema é que ele fosse amigável para quem está começando, né? E ao mesmo tempo não fosse algo assim sem graça para quem já é veterano e tal. Então, por exemplo, uma grande mudança em relação a PBTA que a gente fez é em relação ao combate. Normalmente, combate em PBTA usa uma proposta 100% narrativa, né, onde você só continua no fluxo da narrativa ali e as coisas vão acontecendo. A gente entendeu que, para quem estava começando, a estrutura de turnos era mais amigável, porque ela ajuda a organizar esse trecho do combate. Você tem ali certinho quem age primeiro, quem age depois, quantas coisas você consegue fazer, né? Isso tanto para narradores quanto para jogadores ajuda a organizar e não acaba excluindo ninguém, porque de repente uma coisa narrativa 100%, tem sempre aquela pessoa que está começando, que ainda não vai, sabe, entrar muito ali, não vai pegar a palavra, ou um mestre que não vai puxar também as pessoas. Então a gente optou por fazer em turnos. E aí a gente quis fazer em turnos, mas dentro da lógica do PBTA. Então a gente manteve rolagens, a gente criou movimentos de combate, né? Então você tem falha, sucesso parcial, sucesso pleno, que funcionam ali dentro da lógica do PBTA. Um exemplo se quem está atacando conseguir um sucesso, você pode conseguir diminuir esse dano até 1, mas você vai levar um dano, porque foi um sucesso de quem estava atacando, né? Então existem coisinhas que a gente fez aí para balancear o sistema para funcionar em turnos e manter. Essa parte foi bem difícil, porque a gente teve que fazer muito teste, e aí falou assim, deu certo. Aí falou, mas e se chegar nessa situação aqui? A gente, essa situação é muito específica. Mas vamos testar. Aí testa e quebrava. Aí a gente ficava tentando achar como que é mais difícil de quebrar, sabe? Como que fica divertido ainda o jogo. Porque a gente tinha muito essa preocupação de como que a gente faz um combate que seja fácil de compreender, mas que mantenha a diversão, sabe? Que mantenha
a emoção do combate acontecendo. E acho que o principal da gente ter escolhido o PBTA veio dessa nosso desejo de ser um jogo mais narrativo e mais fácil da pessoa pegar. Isso a gente gosta muito, a gente sempre foi na taverna, né? Os nossos jogos sempre foram mais voltados para narrativa. Só que a gente sentia assim, o PBTA ele é muito fácil para você começar, no geral, até chegar ao combate. Quando chega o combate, o jogador iniciante se perde infinitamente, cara. Assim, Concordo. Raga. E ao mesmo tempo, o combate em turno. Perdão. Só para trazer assim, que eu acho que foi uma escolha legal, porque eu acho que ao mesmo tempo que é amigável e ajuda a organizar para quem está começando, ele não é uma coisa fora da caixa nova para quem é veterano. Combate em turnos, todo mundo meio que está acostumado como funciona essa lógica, quem já joga RPG. Então eu acho que agrada gregos e troianos aí no rolê. Sim, até porque tem gente que quando vai pegar o PBTA justamente é isso que a pessoa não gosta, né? É a parte do e quando vai chegar a minha vez? E quando vai chegar a minha vez? E nunca chega. Não chega. Porque na realidade o PBTA é uma proposta diferente para quem está acostumado com jogos táticos. Geralmente os sistemas D20 são jogos táticos. Por exemplo, vocês agregaram um pouquinho dessa faceta tática quando vocês colocaram turnos. Aí eles começam a se organizar, quem é melhor de primeiro, quem é melhor de depois, e aí o grupo arquiteta como vai se desdobrar taticamente, enquanto que narrativamente, que é o que o PBTA privilegia, é a pessoa já desdobrando a cena e o próximo vai desdobrar o seguinte. E eu achei legal, inclusive, da forma como tu relataste, Alan, que isso é uma coisa legal do PBTA. O PBTA ele te dá alternativas de desdobramento de cena. Só que as alternativas que tu estás propondo são ações. E eu achei muito legal, cara. Ações de combate. Eu achei muito legal. Faz todo sentido. Parabéns, viu, mano? Show de bola. Cara, essa é a parte que a gente tá mais ansioso, acho, pra ver a galera reagindo à mecânica, entende? Porque realmente a gente não teve muita base de PBTAs que organizassem combate nesse estilo. Então a gente foi tentando tentativa e erro, foi isso. Playtest muda um pouquinho, playtest muda um pouquinho até chegar. Mas só para falar um pouquinho mais de sistema, que tem uma regra que eu acho que a gente não pode não falar dela, que é a corrida contra o tempo. Boa. Que é... O que acontece? O tecido da realidade em Ashes está frágil por causa da influência desse tal de Ótrio, e já vamos talvez falar um pouco mais dele. Mas isso acontece, o que acontece? Começamos a jogar, o narrador vai pegar o celular dele, ou vai pegar um relógio, ele vai dar um jeito de medir 1 hora. Quando der 1 hora, e a cada 1 hora que der sequencialmente, ele vai sortear um evento temporal, que a gente chama, que é um evento aleatório. Ele vai ser sorteado de uma lista. Na verdade, ele sorteia uma lista e dentro da lista ele sorteia o evento. E ele vai ter que inserir esse evento narrativo no meio ali da história. Então, e pode ser várias coisas. Tem coisas pequenas, coisas grandes, coisas que acontecem ali na hora, coisas que acontecem em outras localidades. Então é bem legal e tem uma imprevisibilidade nesse sistema, que é uma coisa que a gente queria que ele tivesse, que é muito legal. Tem várias coisas que você vai sortear, que você vai ter que decidir no dado. Então, eu acho que isso traz uma camada de jogo pro narrador que normalmente ele não tem. Normalmente o que o narrador joga é com combate, controlando uma criatura, controlando um NPC. Quando ele tem que se preocupar em como que eu vou inserir esse fato na minha história agora, sabe? Você dá uma coisa a mais para ele brincar ali dentro, sabe? Eu acho que isso é legal também. A gente fala assim, para os jogadores, o Apocalipse não espera você resolver um problema para te entregar outro problema. Uhum. Então, a questão do tempo é muito importante. Cara, você não pode ficar perdendo tempo, porque o mundo tá acontecendo, as coisas vão piorar se você não der conta. E então tem isso de... Realmente, é uma corrida com você tem que fazer as coisas acontecerem logo. E pro narrador, a gente fala aquilo que é... O impacto do meteoro foi tão absurdo
que a própria realidade está instável. pode Então, crer. mesmo o narrador principal, né, o mestre do jogo, ele não sabe o que vai acontecer em seguida, porque daqui a pouco ele tem uma, vamos supor, né, todo mundo vai estruturar uma narrativa, estruturar uma história, uma aventura que você quer, em algum momento vai ter mudanças no caminho que, como que você vai lidar com isso sendo o narrador? Você vai adaptar, você vai seguir outro caminho, vai surgir uma outra jornada ali no meio. Então não existe conforto para nenhum lado, tem sempre ação acontecendo, sabe? Isso não é um pouco parecido, só que numa escala maior, porque vocês estão dando um intervalo aí de 1 hora, mas não é muito parecido com o que fazem no Shotgun Diaries? Sim, já todo mundo sempre traz o Shotgun Diaries pra gente quando a gente fala dessa Aquilo ali mecânica. causa nervoso, viu? Aquilo ali dá gatilho. Se tu não tiver preparado, tu vai ter taquicardia. Inclusive uma coisa que eu recomendo Eu sei como é que é. que o relógio esteja visível para os jogadores, para que eles olhem e fiquem assim: eita, falta 2 minutos. Eita, falta 1 minuto. Sabe? Então eu recomendo sempre deixar o relógio visível para todo mundo na mesa. Cara, eu Porque gosto de... a gente acha que isso também simula essa ansiedade de estar no apocalipse. Você não sabe o que vai acontecer, sabe? Eu gosto Então- de usar na minha sessão não um relógio, cara, um punheta, velho. Aquela coisa assim, tu tá vendo que o careia tá caindo assim, velho, e o pessoal já chega, porra, ferrou. E aí quando acaba assim o tempo, Olha, eu tenho que admitir uma coisa. Eu não curto jogar jogos que tenham limite de tempo, porque eu começo a ter ansiedade. Não é nada demais, mas eu já começo a ficar com a minha perna balançando, fico balançando, aí eu não consigo mais parar, eu tenho que levantar, porque eu vejo que a cena não tá avançando, aí eu começo a ficar nervoso. Calma, nem tudo, assim, coisas horríveis acontecem no apocalipse, mas coisas extraordinárias também acontecem. Uhum. Então, dentro dessas listas, dentro desses eventos aleatórios, existem coisas boas. Você tem que ter muita sorte, mas existem coisas boas lá, entendeu? Nem tudo é ruim, pode crer. é como um buraco negro aparecer no meio do nada de uma da tua batalha e começar a sugar todo mundo. Não, é assim, pode piorar 200% sua situação, ou pode salvar a aventura, salvar todo mundo de uma situação onde não existia esperança antes, entende? Entendi. Então, já aproveitando, vou engatar uma pergunta que já estava aqui formando na minha cabeça, mas já combinou com o que a gente está falando. Nesse nervosismo todo, o que de opção de personagem a galera tem para lidar com isso? Ó, roubando minha pergunta. Em Ashes of Tomorrow, a gente trabalha com semblantes, né? Que é como se fosse uma mistura ali dos arquétipos com classes, raças, que a gente tem em outros RPGs. Então, cada semblante, ele já tem ali uma lista de movimentos que é única daquela pessoa. A princípio, todos eles têm uma aparência humana comum, não tem nada diferente, tá? Então, dito isso, vamos listar eles. O primeiro seria o Golem. Vocês querem que a gente entre em muitos detalhes ou só passar por cima pra galera saber o que existe? Espera que eu vou fazer visual também, que eu trouxe uma colinha aqui. Uhum. Show. Inclusive as artes dos personagens, acho que é isso que você vai mostrar, são do Renato, dos ilustradores aí do sistema, que ele manda muito bem. E a ficha em si, o design dela é meu. Show. Esse aqui tem a ver? Tu quer começar a falar por esse? Vamos na ordem que você tá ali, então. O artista é o... Como falar? É o nosso personagem que desafia a realidade. Ele conta mentiras tão boas, ele conta histórias tão envolventes É o que a Lucas. própria realidade começa a acreditar no que ele tá falando, entendeu? Então a gente brinca, né, que ele tem vários movimentos relacionado a essa parte mais social, só que um dos que a gente mais... O que mais se destaca é o contador de histórias, que ele pode inventar uma história absurda aqui agora. Eu vou falar assim, nossa, para eu chegar aqui e conseguir ligar o computador nesse podcast, eu tive que pegar minha moto, passar por montanhas, encontrei um dragão no caminho, eu capotei, depois eu peguei outro carro e não sei. Eu posso inventar uma história mais absurda aqui, na verdade eu só vim andando, cheguei em casa, abri o computador, liguei. Só que a minha história, se ela for envolvente o suficiente, se vocês ficarem ali, ó, na ponta da cadeira, prestando atenção, quando eu termino de contar, talvez a minha moto esteja ali fora me esperando, a moto que eu nunca existiu. Entende? A gente dá. Assim.
O artista ele tem vários movimentos também que quebra a quarta parede. Então, por exemplo, se ele tem uns movimentos que se ele consegue fazer o mestre, né, na vida real, dar risada, ele ganha alguns benefícios, ele, sabe? É o movimento de stand-up, né? Aquele cara que faz muitas graças, se ele conseguir fazer afetar os jogadores e não os personagens são afetados. Então é bem interessante esse semblante. Pergunta, vale cantar valendo no meio da aventura? E aí, Al? Cantoria valendo. Eu acho que vale. Eu acho que vale. Inclusive, um exemplo legal, a gente fez, inclusive lá com a galera do Nocturp, a gente narrou uma mesa presencial lá com eles, e um dos personagens era um dos jogadores era cosplayer do Charada. Aí eu falei, eu vou montar o Charada para ele jogar em Ashes, então. E aí eu usei o semblante de artista e fiz uma mudança pequena, que eu troquei as mentiras que ativariam os movimentos por charadas, né? Então, se você quiser fazer trocar por música, trocar por sei lá, seja criativo, cara. Quebre as regras, a gente quer que vocês brinquem com o sistema. Perfeito, menos o Lucas, porque eu não vou suportar. Próximo. Tá aqui, próximo Golem. Agora sim, o Golem, ele é o único semblante que não existia, a pessoa não existia antes do Cataclisma. Então, se a gente fala que o nosso cenário ele se passa 2 anos depois da queda do meteoro, o Golem mais velho que você pode encontrar tem no máximo 2 anos de idade. Mas ele vai ter a aparência de um adulto comum, um humano comum, mas ele é criado a partir de uma emoção muito forte e, né, um sentimento muito forte e um elemento da natureza. Então a gente vai ter ali golems de fogo, água, ar e água, né? E isso pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, você tem um campo de batalha que antes do Cataclismo estava acontecendo uma guerra ali. Ali foi jogado muito ódio, foi jogado, né, uma guerra ali, muito sangue e ódio naquelas terras. E aí, depois do Cataclisma, surge ali um golem feito de ódio e terra. Ou você pode ter, né, a Trisha, que é a nossa personagem que está aí na imagem. A Trisha, ela é um golem de esperança, né, o sentimento de esperança e fogo. Então, assim, tem várias formas de surgir o golem, mas é sempre um sentimento muito intenso e um elemento natureza que dá vida a esse golem. Então, a princípio, quando a gente vê ela aí, ela é um humano comum, mas ela existe num movimento que é a forma verdadeira, que ela se torna fogo puro, né? Uau! Vamos ao próximo, para dar tempo do Lucas perguntar também. Herdeiro? O herdeiro, ele é... Finalmente, né, nascemos herdeiro. O herdeiro ele é um personagem que ele vai herdar geneticamente, né, o sangue dele vai despertar um poder único. E quando a gente fala único, é único mesmo. Se o Lucas criar um herdeiro, ele vai ter um poder que é dele. Só ele vai ter, ele vai criar junto com o mestre na hora que ele for fazer o herdeiro. Mas se o Rodrigo for criar, ele vai criar outro completamente diferente. Vai ser outro poder e os dois vão ser herdeiros. Os dois vão ter os movimentos específicos do seu despertar, né? Que é o que a gente chama. Enquanto que o Lucas vai ser o boto, eu vou ser o peixe-boi aqui na Amazônia. Né, Lucas? Literalmente. E o herdeiro... O herdeiro eu acho que é um dos que eu gosto mais, assim. Os meus preferidos são o Golem e o herdeiro. São os que eu gosto mais, eu jogaria mais com eles. E o herdeiro, ele tem uma liberdade muito bacana de criar poderzinho, que deixa ele bem especial, cara. Mas olha, até agora, só antes de voltar para uma boy, até agora eu tô percebendo que as possibilidades de jogo são de personagens, ou vamos chamar assim de classes de personagens que têm um poder de alteração da realidade significativo. Pô, ainda agora tu comentaste do artista, ele conseguir atingir as pessoas jogadoras. Cara, isso é muito interessante. Show de bola, pode continuar, my boy. Não, e o herdeiro ele tem uma coisa que ele é o único semblante capaz de ser líder de um grupo, comunidade, cidadela, o que for. Existe no sistema a ficha de comunidade. Então, né, o mestre, normalmente, quando ele vai criar as cidades, as coisas, ele pode organizar nessa ficha, fica mais fácil para ganhar o mestre e para guiar o desenvolvimento, né? Porque as coisas vão mudando ao longo do tempo, não é estático, né, daquele jeito para sempre. E o herdeiro, ele é o único semblante que tem a capacidade de ser o líder disso. Ele mesmo criar a ficha da comunidade, ele controlar aquela comunidade. Sim. Lucas, tu conduz os outros.
Tá, pode passar pro próximo. Agora, o sábio. Vocês têm como falar um pouquinho sobre o sábio? Você quer falar um pouco, Al? Deixa que eu falo um pouco. Cara, o sábio, ele é basicamente a base dele foi aquela estrutura padrão de um mago, né? Em outros RPGs. Então, a gente pôs nele habilidades tanto que envolvessem sabedoria, você é uma pessoa muito sábia, né, que tem alguns conhecimentos ali que vão ajudar você de forma prática, conhecimentos que vão te ajudar de formas sociais, mas também você tem poderes que vão mexer ali com elementos da natureza, fogo, terra, ar e água, vida e morte. Dá para criar ali uma coisa meio necromântica. Ele tem alguns movimentos de necromancia, por exemplo, tem movimentos de familiares. Então toda essa coisa que a gente espera de um mago, um bruxo, a gente concentrou no semblante do sábio, porque a magia está muito presente em Ashes of Tomorrow, né? Que eu acho que é também uma coisa que diferencia ele dentro de jogos de apocalipse, de pós-apocalipse, e que se passam no nosso tempo aqui e no nosso planeta. Então o sábio ele tinha que existir, o cara da bola de fogo ele tem que estar sempre por aí. A gente, até agora a gente estava falando de semblantes que tem as habilidades, né, que tem os movimentos, entre aspas, de forma mais sutil em relação à estética deles, assim, não aparece grandes coisas, assim, quando as coisas acontecem. Mas o sábio, ele realmente ele chama muita atenção. Você vê alguém soltando uma bola de fogo, soltando raios e trovões pela mão, você vai, ok, isso aqui é bem gritante, que tem alguma magia extremamente sobrenatural acontecendo aqui, né? Alguma coisa bem fora da realidade. A gente separa os movimentos de semblante do sábio e a gente classifica alguns deles como feitiço, que significa que, por exemplo, uma bola de fogo é um feitiço do sábio. Isso significa que um herdeiro não pode ter como despertar bola de fogo. Ele não acessa essa habilidade porque é um feitiço e quem faz feitiço é apenas o sábio. Então existem algumas coisas nesse sentido também. Então, agora para o próximo. Próximo é? Vamos lá. O sobrevivente. A gente tem uma comunidade no WhatsApp. Inclusive, a galera fica aí convidada para entrar. Tem o link. Deixa eu ver, acho que tem um link no Linktree da Taverna Online. Eu posso só introduzir o sobrevivente com uma frase que eu e o Vitor a gente ouviu recentemente que a gente achou maravilhoso, que é assim, para definir o sobrevivente, né? Você escolheu o seu semblante do sobrevivente, então entenda o seguinte: todos são especiais, menos você. Caramba. Ou talvez você seja o mais especial. Porque você é o mais humano de todos. Exatamente. O que acontece é o seguinte: a gente tem esse grupo de WhatsApp e a gente faz enquete, manda spoiler de desenvolvimento, fala como é que tá indo, avisa onde a gente vai estar produzindo live, conteúdo e tal. A gente fez uma enquete lá que era perguntando se a galera gostaria de uma possibilidade de um personagem que não tivesse poderes mágicos. E a galera quis ter essa possibilidade de jogo, e aí a gente criou o Sobrevivente por causa da comunidade. E basicamente é isso, ele é um cara sem poderes mágicos, um cara que não despertou nele essa magia, e ele desenvolveu muitos conhecimentos e habilidades práticas para sobreviver. Então, primeiros socorros, construir armadilhas, se tá bem ali com animais que ele pode usar como companions. O que mais que ele tem? Ele tem várias... O sobrevivente, ele pode ter praticamente qualquer habilidade que você poderia ter. Que a gente poderia ter. Porque ele é um cara normal, ele é só uma pessoa que tem um conhecimento específico que ajudou ele a sobreviver, ou ele tinha umas habilidades que ajudaram ele, mas não tem nada de sobrenatural nele. Ele é o que tem 100% natural, né? Não tem nada de mágico ou estranho nele em relação ao que a gente já vive, entende? E ele pode ter bichinhos. Inclusive, essa é a resposta. A Tati, quando ela perguntou, tem a parte de humanidade, né? A parte humana tá aí, ó, Tati. A gente vai chegar na parte da humanidade quando a gente começar a falar de consumo de outra. Só daqui a pouquinho. Vamos lá. Bem, Raga, pode seguir adiante. Vamos pro próximo. Tá aí. Próximo, o Viajante. O Viajante, ele vai dar conta de um tropo de personagem, um arquétipo de personagem, que é um cara meio solitário, meio que ele caminha muito, ele tá sempre em busca de um objetivo. Ele nunca tá satisfeito onde ele tá, ele nunca encontrou
o que ele estava procurando. E ele é um cara que literalmente tem poderes de teleporte. As habilidades dele são construídas em torno de viagens, dos lugares onde ele já passou, o que ele traz junto com ele, essa carga que ele traz com ele. Então, ele é bem legal. É um personagem que eu acho que, assim, para quem gosta de um drama, ele é bem bacana. E ele é o cara que já passou por muita coisa, né? Ele já enfrentou muita coisa na vida. Então, ele é um pouco mais carrancudo, digamos assim, uma pessoa um pouco mais séria. E ele tem uma coisa interessante, que ele não tem pontos de magia, né? Não tem PMs, mas ele ativa as habilidades, algumas habilidades dele com os pontos de vida, né? Então a gente até fala que, por exemplo, para ele poder se teleportar, ele precisa marcar o local de teleporte com sangue, né? Para representar esse gasto de pontos de vida, ou algo nesse sentido. Ele é bem bacana, assim, é um personagem que dá para puxar um drama legal. Curiosidade. O gato. Curiosidade. E esse sangue, se ele desaparecer com o tempo? Não importa. Se o local está marcado, ele está anotado também na sua ficha, né? Mecanicamente ele vai estar anotado na sua ficha. Você tem 3 slots e você só troca quando você marca um novo local. Então, perfeito. Quando você marca um 4º local, você escolhe um daqueles para remover. O flavor, né? Narrativamente, como que a gente lida com isso é assim: você marcou um local e tem lá uma mancha de sangue ou uma marcação com sangue ali. Ou teve um outro local que você foi atingido por um inimigo, ficou ali uma segunda mancha de sangue, você pode se teletransportar para esses 2 locais. Você marcou um 3º local que você, sei lá, sua base, um local que é muito importante para você, um local que tem recurso que você quer voltar. Ok. Quando você vai marcar o 4º local, narrativamente é como se aquele primeiro local que você marcou é nesse momento que o sangue realmente perde a marcação, né? Que ele se tornaria um sangue comum que a chuva, o sol, o tempo levaria embora. Mas até lá, o seu local tá marcado, entende? Lucas, tá contigo. O próximo. Eu vou ficar um pouquinho ausente por causa do Shadow aqui, mas eu tô aqui. Então posso ir? Tá bom. Pode. Bora olhar aqui o outro arquivo, que é o Fast Play, né? Que vocês disponibilizam. Esse Fast Play vai estar à disposição de quem participar da campanha? A gente está numa fase agora de revisão do Fast Play e do manuscrito geral do jogo. Então, a nossa intenção é que as pessoas tenham acesso ao Fast Play. A gente está liberando, por enquanto, uma versão beta para produtores de conteúdo, inclusive a que vocês primeiro. A que vai para a galera, a gente precisa que ela seja bem redondinha, então provavelmente vai ser mais para frente que a gente vai conseguir dizer, mas ela vai ter uma versão disponível para a galera. Não sei dizer exatamente se vai ser um pouco antes da campanha, se vai ser durante a campanha, mas a gente vai resolver isso até lá. No momento que abrir a campanha, com certeza o Fast Play já está disponível. Então, assim, quem quiser, antes de eu apoiar, eu quero ver o sistema, dar uma olhada para ver, você vai ter com certeza. Mas antes, a gente não tem como garantir. Até o momento de abrir o financiamento, a gente só está disponibilizando mesmo para os produtores de conteúdo. E aí, o que a galera poderá esperar de conteúdo aqui no Fast Play? Cara, a gente tentou fazer o mais completinho que deu. Então você tem as regras essenciais de um PBTA, que seriam os movimentos básicos, né? Que são aqueles testes que todo mundo pode fazer. Você tem as regras, algumas das regras diferentes, como a corrida contra o tempo, tem o dilema crítico também. Você tem algumas regras que são essenciais, como o consumo de ótrio, né, que não dá para jogar Ashes sem esse elemento. E a gente coloca também um resumo dos semblantes. A gente não vai ter a possibilidade de criação de personagem, mas a gente vai entregar 6 personagens prontos, um de cada tipo de semblante, e uma aventura pronta pra galera já sair jogando. A gente tentou deixar ele o mais completinho que deu pra galera já poder aproveitar bastante. Lucas, quer perguntar? Sim. Inclusive, vocês já citaram do privado, mas quanto tempo será que pode ser que venha já a campanha? O que a gente pode se preparar da campanha? Inclusive, juntas metas extras, e nessas metas extras eu estou sendo sacana, que eu já sei a resposta, né? A gente vai ver sobre os outros povos que não estão mais aí presentes.
Eu tô chamando de povos, mas são as raças, tá, gente? Quem pode Então, me responder? a previsão para lançamento, né? O financiamento ele abre ali, provavelmente, né, o esperado no cronograma é entre maio e junho, certo? Ó, se eu estiver errado, você me corrige. A gente vai ter na campanha uma série de metas para ser atingido, a gente vai ter uma série de recompensas, a gente já está, né, orçando várias coisas no caminho, então vai ter dados especiais e tudo mais. E cada meta atingida, das metas extras, né, além da meta base, a gente começa a ampliar o livro. Então a gente começa a ter expansões de cenário e de também semblante. Então cada meta vai liberar semblantes novos. Eu não sei se a gente pode falar deles agora. Ó. Eu acho que a gente pode dar alguma dica, de repente, tipo furry e tal. Mas a gente tem a ideia de ir liberando as metas extras junto com uma não expansão, como é que é? Você acabou de falar. Um suplemento. Isso. Um suplemento e acompanhar um novo semblante, né? Então, temos planos para outros tipos de classes de personagens aí. Só depende do público, na verdade, da galera ajudar a gente a financiar para bancar essas páginas a mais. Olha, eu devo dizer o seguinte, recentemente furry tem outra conotação para mim. Eu tava explicando pode ser a conotação que você quiser. Eu vou explicar. Uma pessoa chegou num grupo com a gente, um grupo de pessoas jogadoras de RPG daqui de Belém, ela pedindo orientação do que fazer com a impressora 3D que ela tinha em casa, que ela queria fazer alguma figura, alguma coisa, e ela pediu um exemplo. Eu disse, faz um lobisomem na forma Crinos. Aí ela, o que é forma Crinos? Aí tá bom. Eu peguei uma imagem de uma dessas várias que tem aqui na internet e mostrei, olha, isso aqui, um lobisomem na forma Crinos. Ela, furry! Então pronto, já sei. Provavelmente era alguém da geração Z. Era isso. Pra mim foi isso agora. Isso. Não, mas é exatamente isso. O Lobisomem é um jogo 100% furry. Eu acho que seria interessante a gente falar do Otro. Otro, cara, também igual a corrida contra o tempo, Otro é um elemento muito importante no sistema. O que acontece? Esse meteoro, ele causa toda essa coisa, né? Inclusive essa possibilidade sobrenatural por causa dessa paradinha que vem junto com ele, que é o Otro. O Otro é esse cristal, ele é um cristal azul que tem um comportamento esquisito, ele parece um fungo, né? Então ele começa a se alastrar a partir do ponto de impacto e ele vai ali pelo leito do oceano até invadir os continentes e em veios, né? Ele vai se espalhando em veios. Ele se dá muito bem com matéria orgânica, então é comum você ver afloramentos de Otro em madeira podre, cadáveres, ambientes úmidos, dentro de cavernas. E esse elemento ele causa uma deformidade no espaço-tempo, na realidade, e ele tem uma influência sobre os seres vivos. E sobre os seres com consciência, ele exerce uma vontade. Ele te chama. Você tem a impressão de que ele vai resolver todos os seus problemas, de que ele vai saciar sua fome no apocalipse, ele vai matar sua sede, ele vai curar suas feridas. Ele quer ser consumido por você. E ele quer te consumir de volta também. A gente compara um pouco com a influência do Um Anel no Senhor dos Anéis e tal. E algumas pessoas realmente consomem e veem que sim, elas ganham potência para fazer coisas incríveis. Mas o Otro sempre cobra um preço. E algumas pessoas acabam se perdendo no consumo de Otro e se tornam corrompidos pelo Otro. Isso é um tipo de personagem que dá para aparecer no jogo também. E o jogador, ele pode usar, o personagem e o jogador podem consumir Otro de maneira mecânica também, que basicamente você consome Otro para fazer algo, na maioria das vezes. E quando você consome Otro para fazer algo, você ganha um dado a mais. Você rola 4 dados em vez de 3. Isso garante praticamente um sucesso. Mas depois você tem que fazer uma rolagem de consumo, que aí é uma tabelinha aleatória, que vai te dizer o que acontece com você depois do consumo de Otro, né? E aí pode ser algo bom, pode ser algo ruim, pode ser um pouco dos dois.
vai depender dos dados. Para contextualizar um pouco, o Otro, assim, quando tem a queda, né, o dia da queda mesmo, já acontece uma quantidade de mortes muito grande. Muitas pessoas, né, vão dessa para melhor. Após disso, acontece uma série de outros eventos, de outras catástrofes naturais que vão dando cada vez mais, levando mais parte da população. E o próprio Otro, ele emana uma radiação que muitas pessoas não tiveram resistência para aguentar o mundo sofrendo efeitos dessa radiação. Então, a gente faz um cálculo assim, por cima, no mínimo 90% da população mundial não existe mais. Então, para entender o risco do Otro, a maior parte das pessoas não sobrevive de estar perto dele. Não sobreviveu, né, no caso. Se você está jogando é porque você é uma das que sobreviveu. Então, consumir ele é algo que você... É inevitável você pensar, mano, isso é arriscado pra caramba. Qualquer pessoa com um mínimo de consciência fala, mano, isso é muito perigoso. Só que ao mesmo tempo, dá muitos poderes. E aí, esses poderes que você pode receber com ele, você nunca sabe como o seu corpo vai reagir. Você pode definhar instantaneamente, ou você pode ficar mais forte do que você jamais foi. Então, a gente normalmente, né, nas campanhas, nos jogos, a gente deixa isso para um momento de, cara, aqui eu tô sem opções. Aqui, isso vai me salvar. Eu preciso desse sucesso, né, dessa rolagem dar certo, então a gente vai fazer o consumo. E a coisa mais legal quando ele causa o efeito imediato de te dar essa rolagem extra, esse bônus e tal, o efeito do consumo, ele vai durar algumas horas, alguns dias, e depois ele vai passar. Só que o efeito é acumulativo. Ele vai se acumulando com o tempo. Então, uma vez que você tirou um resultado, né, jogou os dados, e tirou um 12, por exemplo, aquele resultado 12, ele fica marcado na sua ficha mesmo. E se no futuro você tirar um outro 12 na rolagem de consumo, você já vai para uma rolagem de um consumo estendido, né? Um consumo a longo prazo, alguém que já está usando muito aquilo lá. E quanto mais longe você vai nisso, você pode chegar em extremos de overdose, e aí as coisas vão piorando cada vez mais. E não existe forma de apagar isso da sua ficha. Então, no momento que você usou pela primeira vez, aquilo fica marcado para sempre, e cada vez que você usar, aquilo vai ficar marcado para sempre e vai se acumulando na sua vida. Cara, adorável. E, né, já que Opa, pode falar. Não, e aí quando a gente falou da humanidade, né, como a gente falou, isso vai acumulando na sua vida, no seu físico mesmo, seu personagem vai mudando conforme ele consome isso. Existem os corrompidos, que são personagens que tiveram a sua moral e a sua mente totalmente consumida pelo outro. E eles se tornam extremamente perversos com o único objetivo de consumir mais outro. Não é uma pessoa sem raciocínio, então a pessoa continua pensando bem, ela continua conseguindo fazer estratégias, lidar com comunidades, grupos, criar alianças e tudo mais, só que ela não tem mais humanidade mesmo. As questões morais para ela são irrelevantes, a única coisa que importa é consumir mais outro, porque se torna um vício em poder. E dentro desses corrompidos existem alguns tipos de corrompido, né? Tem o perverso, que é o mais comum de ver por aí, que é a reação que o corpo se desenvolve mais comum. Mas também existem os decaídos, que são as pessoas que não se deram bem com o outro. Elas consomem, elas entendem que aquilo é bom, mas o corpo, não só a mente delas vai ser corrompida, mas o próprio corpo dela ela começa a definhar. E os super corrompidos, né, as pessoas, os aprimorados, que são pessoas que têm resistência a qualquer efeito negativo. Então ela só ganha os poderes, só as coisas positivas. Caraca. Mas também... Raga, a gente pode falar muito da rádio, porque senão também fica muito... Sim, senhor. Então bora. Galera, chegou o momento da rádio, que a gente brinca aqui de misturar RPG com música. A turma aqui presente vai indicar canções que possam lembrar, possam de alguma maneira se relacionar e quem sabe até embalar as futuras e vindouras aventuras de Ashes of Tomorrow que vocês vão ter oportunidade de jogar. A começar eu acho que vamos ter algumas surpresas. Lucas, começa contigo sem dar surpresa para mim, Lucas, por favor, senão vou ter ansiedade. Bem, eu, antes de mais nada, a música que eu escolhi é uma música tema que não tem como não pensar
filme quando você fala de apocalipse envolvendo um meteoro que está caindo na Terra do que o próprio Armagedon, né? E qual a música tema, que é com certeza a do Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Eu sei que eu falei tudo errado, mas beleza. Né? Meu inglês é assim mesmo, é horrível, por isso que eu amo espanhol, né? Mas, cara, é aquela coisa que é linda. Que ali eles fazem todo o bagulho mirabolante daquele para poder tirar o meteoro e cair aqueles meteoros. Você já pensou? Se de repente esses meteoros que caíram são tudo óbvio, na verdade, e isso daqui é só uma sequência do Armagedon, cara. Que loucura deve ser, só para pensar nisso. Essa é a minha indicação de música. Boa. Agora, já entrando no meu ritmo de ansiedade, chamo o Alan. Faça sua surpresa. Eu tenho, tem uma sim, tem uma que não é tanta surpresa, mas tem uma outra que eu lembrei agora. Uma que a gente sempre fala pra galera, assim, que é uma trilha sonora mais assim, pra você pôr na mesa pra dar um clima, é a trilha sonora do filme O Livro de Eli, The Book of Eli. Ela é muito boa, assim, ela dá essa tensão, ela tem essa vibe de apocalipse, de fim do mundo e tal. Mas eu lembrei de uma aqui agora, porque as nossas inspirações, elas vieram de vários lugares assim da cultura pop no geral. As corporações, por exemplo, a gente foi muito inspirado por aquele tipo de vilão de anime, que tem um grupo de vilões, que cada um tem uma habilidade específica, tal. E a gente gosta muito de alguns filmes que tem uma pegada mais, como é que eu vou dizer isso? Amor e Monstros é um filme que a gente gosta bastante, que inspirou algumas coisas do cenário, por exemplo. Não sei se todo mundo conhece esse filme. Mas eu queria indicar a música aqui, que é We Didn't Start the Fire, mais especificamente a versão do Fall Out Boy, porque eu acho que ela tem tudo a ver com a pegada do cenário, que é tá tudo pegando fogo, não é culpa nossa, a gente tá tentando apagar, mas o mundo continua acontecendo. O mundo tá girando, as coisas sempre foram assim, tá sempre essa desgraça, a gente tá sempre tentando correr atrás do prejuízo. Basicamente essa é a vibe da música. Eu acho que ela combina bastante com Ashes. Boa. Tu falaste ainda agora de negócio de vilões de anime, que é padrão, né, dos animes japoneses, os vilões meio que se apresentarem. Porque isso é originado do padrão de luta japonês dos samurais. Eles nunca entravam em combate sem se apresentar. Eles precisavam saber quem era que estavam enfrentando. Era desonroso não querer saber quem é que eles estavam enfrentando. Interessante, mas bora. Agora coube ao Moboy fazer a sua indicação. Moboy, tu vai me dar taquicardia ou tu vai vir normal? Não, eu vou pensar uma aqui, que é quando tudo já deu errado no sistema. Quando você já jogou e você já perdeu alguém da mesa, tudo. Eu vou com Goodbye to a World, do Potter Robson, que é uma música assim, meio despedida, meio triste, meio tipo, olha, eu tô indo nessa, deu tudo errado. E acontece, gente, vai ter momentos que assim, não se surpreendam se acontecer uma aventura que você foi o único que sobreviveu na mesa, ou que, sabe, foi metade do grupo se perdeu no meio do caminho. E eu acho que é isso. Boa. Eu não sou de ficar recomendando canção, mas eu confesso que desde que eu vi essa predominância de cor azul no conteúdo do Ashes of Tomorrow, e vendo todas as orientações que vocês deram agora sobre o que esperar do jogo, só ficou tocando na minha cabeça do Devolution, do Pearl Jam. Boa. Mas Raga, a gente pode ir para o momento do financiamento. Hoje quem tá me puxando é o Lucas. É o apocalipse. Vai dar coisa hoje. Vamos lá. Diga ele que me puxa, eu que tô puxando, cara. É porque o jogo é bom, me empolguei. Parabéns, menino. Isso é legal. Mas bora lá. Segundo o Lucas, isso aqui é uma prévia da revista Giro da Semana RPG. Mas eu enxergo como um arquivo com várias coletâneas de informações que o Lucas
de forma bem obstinada e persistente, coleta em várias homepages de RPG aqui do Brasil. E aí a gente sempre dá uma prévia dessa revista, desse arquivo digital, através das campanhas de financiamento coletivo que estão rolando aqui no Brasil. E aqui a gente vai dar essa provinha para vocês. Essa atualização costumo fazer sempre antes da nossa live, então ela sempre fica registrada o período de apuração, que é a quinta-feira passada e a quinta de hoje, que é de 31 de outubro a 7 de novembro de 2024. E hoje eu identifiquei 21 campanhas de financiamento coletivo rolando ao mesmo tempo. Mas antes de falar daquelas que estão rolando, vou citar aquela que já se encerrou ao longo desses dias, que foi Cartógrafo de Campanha pela Clube dos Taberneiros, que já se encerrou, batendo 457% da sua meta base. Show de bola pra galera, campanha sensacional. Agora vamos para aquelas campanhas que estão prestes para acabar. Nos próximos 7 dias elas irão se encerrar. Primeira, Punk Apocalyptic RPG pela Trilha Editora, que vai encerrar hoje. Vocês têm até meia-noite. Se vocês estiverem vendo a gente ao vivo, vai encerrar hoje. Agora, se vocês estiverem assistindo a gente ou no sábado ou no domingo, sinto muito, já acabou. Mas como a gente está fazendo isso ao vivo na quinta-feira, se você estiver assistindo, corra para apoiar esse projeto que tem pouquíssimas horas. Aí tem também Silêncio do Bardo RPG, que está tão somente com 3% da sua meta base de 20 mil. Infelizmente essa campanha não deverá ser bem sucedida, porque ela vai encerrar amanhã. Uma pena. Também temos encerrando Tanares RPG pela Ludden Spirit, outra que já está com 315% da sua meta base de 70 mil. Excelente campanha, viabilizando esse jogo que a galera trabalhou bastante para divulgar. E também tem um Assassin's Creed RPG pela Capcat Games, que também está se encerrando. E cara, eles estão quase chegando em 1000% da sua meta base. Eles botaram uma meta base de 10 mil. Eles não esperavam que fosse bater tanto. Que legal, muito bom. E agora eu vou passar rápido nas campanhas que tem ainda bastante prazo para percorrer. Tem o Portal RPG pelo Portal RPG, tem o Dados e Danos, Eco dos Deuses pela 101 Games Brasil, tem o Fragate Empire segunda edição pré-venda pela Macaco do Mal Hobbies, tem o Might Blade Classic 20 anos pela Coisinha Verde, tem o Savage Worlds A Cidade do Sol a Vapor por Odyssey Publicações, tem o Breachers Vendas de Sempre Eterna pela Nat 20 Games, tem o Divine Collection livros reimaginados e livro-jogo por Christopher Souza, tem o Pacotão Lampião 2 por Jorge dos Santos Valpassos, tem Simbaron RPG de fantasia sombria por Tria Editora, tem Quero Mais Cordés por Pedro Borges, tem As Relíquias do Reino da Ametista por Octonodo, tem Dados e Acessórios de RPG Mago dos Dados por Mago dos Dados, tem Jornada Irreal RPG por Jornada Irreal RPG, tem Sistema OCTA de RPG por RPG Taverna de Ferro, tem Como Te Me Encontrei pela Catarina Molinari e tem Atlas RPG Manager por Atlas Software. E para fechar tem a última campanha que nunca tem prazo para acabar, não sei até quando vai, mas aí tá perto. O Morkborg não tá aí? Qual? O Morkborg começou hoje também. Putz, eu passei, até domingo eu atualizo colocando eles. Eu passei, foi mal, foi mal. Mas enfim, e aqui tem o Guia de Schlefsolk para Coisas Impensáveis, numa campanha flexível por Nexus Publisher, e tá aqui com 12% da sua meta base de 88 mil. Como o Lucas bem lembrou agora, também tem o Morkborg que já começou a campanha e eu tolamente esqueci de colocar aqui, mas até domingo deverá estar aqui na relação, e provavelmente esses gráficos e os percentuais embaixo deverão mudar. Recomendo vocês baixarem o arquivo e dar uma conferida. Mas enquanto estivermos com o que eu levantei aqui na quinta-feira, vamos em frente. Então, ao longo desses dias, registrou aqui um acumulado de R$ 151.626,50 nessa semana. Aí, comparando com a semana passada, teve uma diferença positiva de R$ 74,8 mil.
Mas comparando com os 12 últimos meses, a média dos 12 últimos meses, a diferença ficou negativa de 61,3 mil reais. E vocês podem ver aqui no gráfico a linha laranja, que é a linha da média dos 12 últimos meses, e a linha azul são os levantamentos semanais, sendo que dessa semana está aqui do lado direito. E aí, olhando as 5 campanhas mais bem financeiramente apoiadas, em primeiro lugar está Breachers, Fendas de Sempre Terna, com 34,1%. Em segundo, Simbaron, RPG de fantasia sombria, com 24,4%. Em terceiro, Tanaris RPG, com 16,1%. Em quarto, Cartógrafo de campanha, com 9,4%. E em quinto, Portal RPG, com 4,6%. E aí, na última parte, olhamos o volume de pessoas apoiando as campanhas, registramos um total de 701 pessoas apoiando os projetos, e comparando com a semana passada teve um saldo positivo de 287 pessoas, e comparando com a média dos 12 últimos meses também teve um saldo positivo de 173 pessoas. E as 5 campanhas mais bem apoiadas por pessoas: em primeiro ficou Breachers, Fendas de Sempre Terna, com 23,4%. Em segundo, Cartógrafo de campanha, com 18,5%. Em terceiro, Simbaron RPG de fantasia sombria, com 15,3%. Em quarto, Portal RPG, com 14,3%. Em quinto, Tanaris RPG, com 9,6%. Lucas, seus comentários sobre as campanhas? Cara, é aquela coisa que assim, hoje além do Morph, começou também o Breacher, e o Breacher ele foi disparado. Para quem já conhece o Desconfon, né, é um outro jogo, mas que ele tem partes do Desconfon, né, isso que é bem legal. E eu fiquei muito feliz de ver já essa disparada aqui, tá aqui mostrando, né? Tanaris está aí firme e forte, cada vez mais pegando sucesso, cada vez mais vindo metas, apoios e agora até junções de outros financiamentos ou outras linhas já lançadas. Isso eu achei muito da hora, porque era como se fosse englobando mundos, né? É uma distorção no tempo, vou pegar um pouco assim do Eixes, né? E juntando outros mundos paralelos num só. Isso eu adorei muito, né? Pô, o Cartógrafo de campanha, ele é um apanhado de vocês viram a quantidade de pessoas que estavam apoiando? Não pessoas, mas assim, apoios total em si é 400. É muita gente, né? E é isso aí, minhas considerações. Simbarum, não tem muito o que falar. O Simbarum ele já está tendo sucesso, quebraram a maldição, conseguiram trazer o Simbarum, estão conseguindo trazer outros jogos que também estavam amaldiçoados. O pessoal da Tria está de parabéns. Portal RPG, eu estou torcendo que dê tudo certo para todo esse apanhado que eles estão prometendo. Boa. Lucas, enquanto tu estava falando, eu abri aqui a página do Morkborg, eles já estão com 6.200 de arrecadação. Esse valor foi alto, deverá mudar o total da semana, mas não foi suficiente para entrar entre os 5 primeiros, ele ficou um pouco abaixo. Mas obrigado por lembrar, vou mais tarde já atualizar o arquivo para a revista. Agora chamo o Alan para fazer seus comentários sobre essas atualizações. Primeiro, eu achei muito massa essa iniciativa. Para quem vai fazer financiamento coletivo, são os dados interessantes para a gente olhar, para a gente ter uma noção de cenário, tá ligado? Eu quero ver, inclusive, a edição quando der um ano, para ver o ano como é que foi, sabe? Todo mês de dezembro a gente faz. Isso, a gente já tem 2 anos fazendo isso. Eu vou ficar de olho aí. E, cara, é interessante pra caramba esses dados. Uma coisa que eu achei curioso foi que a gente tá dentro do meio tal, da bolha de RPG, mas os 2 primeiros projetos eu não tinha ouvido falar, que é o Breachers e o Cartógrafo de campanha. O Simbaron sim, o Portal RPG sim, o Tanari sim, mas esses 2 não. Olha só que interessante. São os 2 que estão mais arrecadando. Massa. Cara, o que eu posso falar do que eu conheço um pouco mais, que é o Portal RPG, que é um projeto muito legal, de verdade. Eu espero que dê muito certo, porque eu acho que é uma coisa que está faltando, acho que é um diferencial
que tava faltando aí pra galera de RPG, essa rede social com tabletop, com site, blogs, rede social, é muito massa. E o Tanares RPG, que é uma puta campanha aí que tá chegando pela Dragori, é isso, né? Dragori Games e parceria com a Maple Starter, que é um cenário D&D, né? Isso, Ludo Spirit. E que é um cenário de D&D, né? Basicamente, muito massa também. E a galera de produtora de conteúdo tá todo mundo engajadíssima nessa campanha. Eu vejo direto a galera falando sobre isso. E muito massa. E aí, ano que vem, em maio, a edição de vocês vai falar que Ashley vai estar lá em primeiro, arrecadando como nunca. É isso. Show de bola. E agora eu chamo o Maboy para tecer seus comentários. Cara, eu faço das palavras do Alan as minhas, né? E eu fiquei muito surpreso. Cara, vocês mudaram muito bem nesses levantamentos. Parabéns, real, assim. Eu trabalho com hotelaria, eu vejo, tipo, a gente lida com parte de RM, que tem muita pesquisa, levanta muitos números de várias regiões. E vocês fazem algo muito parecido no RPG. Eu falo, caraca, eu nunca tinha pensado em pegar esses conhecimentos e trazer para RPG. Pô, parabéns mesmo. Show de bola. Então, Alan, como a gente estava falando, quando o Lucas lembrou, todo ano, final do ano, a gente costuma fazer um apanhado do que foi o ano. E aí a gente vê essa diferença das grandes arrecadadoras. Geralmente Jambô está muito lá em cima com essas campanhas. E a gente também olha para a galera que é indie. Que eles, por mais que eles arrecadem menos do que uma Jambô, mas eles fazem a cena também se movimentar. E isso que tu falaste é interessante, porque esses dados ajudam a galera a tomar um pouco algumas decisões de segurança, inclusive de quando abrir suas campanhas, porque o próprio Lucas costuma comentar aqui, tem períodos dos meses que não vale a pena, né, Lucas? Sim, uma coisa que eu pego, eu faço, né? Tudo que está vindo de lançamento, eu vou em vários sites, vou nos perfis das editoras, o próprio Instagram, ele me manda coisa que de repente está tendo de lançamento do RPG, tem coisa que eu nunca espero aparecer, como foi o Encantados, né? Do Rio Pardo, eles estiveram aqui com a gente. E aí eu vou, coloco lá, né, esse apanhado. O Raga, ele faz essa parte do financiamento. E aí a gente tem mais ou menos uma noção de falar, olha, qual é o período do mês que é bom, qual é o período do mês que é ruim, por que está acontecendo isso, né? O que está acontecendo? Por que esse mês é horrível? Inclusive, por exemplo, o Lucas citou, fala esse mês, fala do mês. Por exemplo, o mês de julho ou o mês de dezembro, né? Janeiro. Bom, também, não, calma. O mês de julho ou o mês de dezembro. E aí dezembro é aquela coisa que assim, o Brasil, ele para de dezembro, janeiro, fevereiro. O Brasil ele volta a funcionar em março. O quê? Carnaval, festas, final de ano, o pessoal quer família, o pessoal quer, né, aquele apanhado de o que você gastou no final do ano, você vai ter que pagar no início do ano, né? E aí, então, todo esse apanhado assim, a gente já tem uma noção. Tanto que, é o que eu tinha falado, a gente quando pega na primeira semana de janeiro, na primeira ou as 2 primeiras semanas, eu faço um apanhado de tudo que eu coloquei, né? Pego uma quantidade lá, olha, teve quantidade de tudo isso de financiamento, teve quantidade de tudo isso aqui, e coloco. Mês, cara, é a parte mais chata, mas mais irada que se tem. Porque você tem uma noção de falar assim, olha, nesse mês teve tanto financiamento, nesse mês teve tanto lançamento, nesse mês teve tanto Dominus. E é uma coisa que é interessante, que assim, a comunidade solo, o tanto que eles fazem de lançamento, não só pela rede social dos solos, do grupo do solo, mas fora, pelo Itch.io ou por outras áreas, o pessoal tá muito de parabéns, velho, porque é muita coisa mesmo. Então, bem, podemos prosseguir para agora as partes finais, né? Ao que rolou na semana conosco, o que pode ser que role nas próximas. Momento de despedida, a gente falar também das nossas redes sociais.
como eu tinha dito, né? Chegou o livro do Encantados do Rio Pardo aqui para mim. Tá aqui, né? A sacola com o livro bem. Chegou o do Tanares com mapas, fichas e cartas. Chegou uma da Burô que eu não posso mostrar. Mas foi pedido meu. Muito obrigado ao pessoal da Burô, né? E também a gente testou o playtest de RPG e de board game do pessoal do Investigar. Foi bem divertido nesse final de semana. E eu tô aqui batendo cabeça com a investigação do Jack Stripador, né? Por que eu falo batendo cabeça? Porque cada hora, cada dia aumenta a quantidade de páginas. Aí quando você chega, você fala assim, eu tô no percentual. Não, o percentual aumentou o número de páginas, no seu percentual diminuiu. Caraca, eu mostrei pro Raga. Só a quantidade de páginas de anotação minha, anotação por Cipópia, cara, tá muito de parabéns o pessoal do Investigar. Eu tô adorando aquela coisa de anotar tudo de evidências que eles estão mandando dessa investigação e das outras anteriores que eu participei. Tá muito show de bola demais. Tanto que sábado todo mundo me esquece. Eu vou terminar a revista na sexta, porque sábado eu preciso concluir essa investigação do Jack Stripador para entregar para eles. Sábado é o último dia para poder entregar. É isso que aconteceu comigo. Alan, o que aconteceu durante a sua semana? Pode citar até suas redes sociais aí também, aonde encontrar você. O que vai rolar nas próximas? Cara, a gente está nesse período de divulgação de Ashes, então nessa semana, na quarta-feira, a gente fez uma one-shot no canal do O Mago RPG, o famoso IGS, Igor. Na Twitch é o Mago RPG. Narrei uma one-shot muito massa com a Diana Santana jogando, o Bruce do Too Many Goblins, a Ruby também, que faz conteúdo pro TikTok. Foi sensacional. É uma shot exclusiva que eu montei para eles. Tá muito massa lá no canal do Mago. Aí na quinta estou aqui, né, conversando com vocês. Mas também na quarta-feira teve o lançamento para influencers do Fast Play de Assimilação RPG, do qual eu sou diagramador e designer gráfico. Então, e amanhã abre o financiamento, que eu também sou designer das peças que vão estar rolando no financiamento e tal. Então, e aí sábado a gente tem mais Ashes of Tomorrow, 8 horas da noite, no Orgon RPG, fazendo uma one shot lá pro pessoal também. E no domingo, 10 horas da manhã, pra você aí que vai virar sábado para domingo, ou vai acordar sábado no domingo, 10 horas da manhã tem gravação do podcast Vale das Trevas. Também sobre Ashes of Tomorrow, vamos conversar mais sobre eles lá. E é isso que eu tenho para essa semana. Só isso, pouca coisa. Praticamente tá que nem eu. Deixa eu fazendo alguma coisa. E você, my boy? Bom, enquanto o Alan é a nossa a capa da taverna, né? Ele vai em todos os lugares. Eu e o Vitor, a gente teve reunião na segunda e na terça. Na segunda interna nossa, né? Em relação às alterações do livro, pequenas solicitações da editora. E na terça já com a editora, já falando um pouco. E aí o Alan já participou também, a gente estava falando... andando o projeto de editoração e tudo mais, né? Coisas internas, pequenos detalhes do livro. Bem, então agora a gente pode ir para o nosso momento de despedida, Raga. Boa. Maboy, Alan, muito obrigado por terem estado com a gente. Peço desculpa por não ter me preparado muito bem para hoje, mas fui ao longo do programa tentando agregar e ajudar a promover o jogo de vocês. Aqui uma manifestação sincera, o jogo está belíssimo. Eu tava olhando o Fast Play, cara, que coisa linda. Aquela predominância do azul tá fantástica. Então, parabéns, tô louco para ver essa campanha já recebendo apoios e aparecendo aqui no nosso ranking entre os 5 mais apoiados, tanto financeiramente quanto de volume
de pessoas. Agradecer a todo mundo que apareceu aqui, que nos assistiu até o final, e peço para agora, para finalizar, peço para o Lucas, para o Maboy e para o Alan, para junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lica. Ah.